Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, o versículo é o 24. Nós temos motivos para agradecermos a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia. E esta palavra, ela nos faz entender o amor de Deus, a direção do Senhor, para guiarmos a nossa casa, a nossa família, a estarmos debaixo da proteção de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar, pedir que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar no nosso coração esta palavra, porquanto nós estamos diante da tua presença, Senhor, e o nosso desejo é de sermos tocados, de sermos ministrados pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, nos faz entender, nos faz compreender, Espírito Santo, todas as palavras que estão escritas neste livro, o livro da vida, nos faz entender, nos faz compreender e nos ajuda a cumprirmos, a praticarmos esta palavra. Ó Espírito Santo, renova as nossas forças, renova a nossa mente, tira do nosso coração todo sentimento que não vem do Senhor. Tira, Espírito Santo, da nossa mente todo pensamento negativo, todo pensamento contrário à vontade do Senhor. Meu Deus, cumpra o teu propósito, cumpra a tua vontade, cumpra o que está no teu coração, na vida de cada um que está aqui nesta noite, porque, Espírito Santo, tu és o pastor desta igreja, e nós viemos aqui para te ouvirmos, para sermos tocados por ti. A tua presença é tudo o que nós necessitamos. Ó Espírito Santo, é contigo agora, é contigo. Faz o que tem que ser feito, Espírito Santo, no nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Deus é maravilhoso. E isso que nós devemos entender, compreender e colocar no nosso coração. Meus queridos, são muitos questionamentos que se levantam às vezes na nossa cabeça, na nossa mente. Questionamentos que se levantam e nos deixa assim perplexo com as coisas que nós estamos vivendo, vivenciando. E sabe, o que nós temos vivenciado, tudo isso tem uma mensagem por trás
do que nós temos vivenciado. E a mensagem que tem por trás de tudo é uma mensagem que vem de Deus e uma mensagem que vem das trevas. A mensagem que vem das trevas é mostrando que Deus não está nem aí para nós, que as dificuldades desta vida, desse mundo, não vai nos levar a superar, a vencer o que nós estamos vivendo. Mas a outra mensagem que está por trás das circunstâncias que nós estamos vivendo, vivenciando, é uma mensagem também que vem do céu. E a mensagem que vem por trás do que nós estamos vivenciando, vivendo, das situações, das circunstâncias, é aquela mensagem que Deus não fala nada, Ele apenas mostra o seu cuidado e a sua proteção. Por isso que nós precisamos entender as coisas, irmão. Nós usamos muito, sabe o quê? O nosso lado fraco. Nós usamos muito o nosso homem fraco do que o lado forte que está em nós. Eu estava lendo hoje, meditando e refletindo, e eu até preguei para as pessoas que estavam me ouvindo na rádio, o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 11, que diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Quando nós não buscamos o Senhor e a sua força, sabe o que vai reinar em nós? É o homem fraco, são os pensamentos negativos. E nós precisamos usar o nosso homem forte. Entenda uma coisa: por mais que alguém ou que você se sinta uma pessoa frágil, mas nenhum ser humano é tão frágil, tão fraco, que não tenha nele um espírito de força, de coragem, de ousadia. Todos nós temos esse espírito de coragem e de ousadia. Quando nós usamos, nós superamos. Veja como isso é verdade o que eu estou falando. Se você começar a pensar agora, um momento difícil que você passou, que você enfrentou, e aquele momento difícil te deixou triste, para baixo, você chorou, mas você conseguiu vencer, superar. Se você pensar, você vai dizer: realmente, pastor, é verdade. Teve um momento na minha vida que nós vivenciamos uma situação tão difícil que eu achei que não ia vencer, e eu venci, e estou contando a história. Sabe por quê? Porque todos nós temos em nós um espírito de um homem, de uma mulher forte, que é capaz, que pode superar, que pode vencer. E esse espírito que nós temos em nós, é porque nós começamos a declarar que nós confiamos no Senhor. São as orações que nós fazemos. Veja, o que a palavra está mostrando. A Bíblia diz no final dos versículos que nós lemos, que a multidão se admirou da doutrina de Jesus. Quantas pessoas que acham que doutrina é você levar a igreja a ter vários costumes. Quantas pessoas acham que a doutrina é você levar uma pessoa a ser castigada porque ela cometeu um erro, uma falha. As pessoas, elas pegam a palavra doutrina e elas vão assemelhar a algo que você tem que pagar pelo erro que você fez, ou que você tem que usar, tem que fazer coisas para mostrar para o mundo que você é crente, que você é cristão. E a palavra diz que a única coisa que Jesus fez foi dar um ensinamento, uma orientação, uma direção para a multidão que estava ali ouvindo, mostrando para eles como eles deveriam ser para ter uma família forte,
uma família edificada. A pastora está assistindo uma série na Netflix, né? São não sei quantos capítulos. É uma família riquíssima na sua cidade, no seu país. É uma família que tem um nome conhecido em todo o país. Mas, meus queridos, toda a riqueza que essa família tem não traz nenhum benefício de paz, de espiritualidade para a família. Toda a família é um problema grande em toda a família. Então, Jesus, ele está ensinando e as pessoas ficaram admiradas, porque o ensinamento do Senhor não foi repreendendo, não foi acusando, não foi chamando a atenção. A única coisa que ele diz: olhe, para que a sua família, para que a sua casa seja uma família estruturada, edificada, forte, vocês precisam ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Quando Jesus ele está mostrando, aí ele faz uma comparação. Ele chega e traz uma comparação, uma história de um homem. Ele diz: olha, havia um homem que ele resolveu construir uma casa. E Jesus diz: esse homem, quando ele tomou essa decisão de construir uma casa, a primeira coisa que ele pensou foi fazer um alicerce profundo em uma base de pedras. Antes dele levantar as paredes, antes dele levantar aquela casa, ele resolveu criar uma estrutura profunda que era para baixo. Você vê quando uma pessoa, quando uma construtora, ela pega um terreno e resolve construir um condomínio, resolve construir um prédio. Muitas pessoas começam a comprar aqueles apartamentos ainda no papel, ainda na planta. E veja que tem uma coisa interessante, que se nós assemelharmos o que Cristo ele está nos ensinando, e trazemos para o lado espiritual, para a nossa vida, para a nossa casa, nós vamos entender que a doutrina de Jesus ainda hoje nos mostra a realidade de como devemos construir a nossa casa, edificar a nossa casa, para que ela não pegue de surpresa e venha a destruição. Uma construtora, ela passa ali anos, ela passa ali um tempo, e antes dela levantar o prédio para ele subir e construir os apartamentos e ter moradia, eles passam um bom tempo trabalhando naquele prédio para baixo, cavando a terra, cavando o chão, fincando ali as estruturas, colocando ali uma base, para que aquela base lá no fundo da terra possa sustentar o que vai estar em cima da terra, em cima daquela base. O que o Senhor está falando, que a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser construída para baixo. Porque quando nós começarmos a levantar a nossa família, a nossa estrutura, nós vamos estar edificados sobre a rocha. Veja como isso é tão sério, irmão, que Jesus está dizendo que o homem, ele resolveu construir a sua casa sobre a rocha. Por que que ele fez todo esse preparo, todo esse gasto, todo esse investimento? Porque Jesus diz, desceu a chuva. Quando é que desce a chuva? No tempo do inverno. Ele diz, desceu a chuva. Ele diz, correram os rios. Todos nós sabemos que no tempo do inverno os rios enchem
e a água sai correndo e invadindo o que tiver na frente. Desceu a chuva, correram rios, e diz, assopraram ventos. Aí o Senhor diz assim, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Então, a chuva que desceu, os rios que correram, os ventos que sopraram, eles foram combater quem? Eles foram afrontar quem? Aquela casa que tinha sido construída. Por isso que Jesus está assemelhando a nós, a qualquer ser humano, ao homem prudente. É essa prudência que Jesus está ensinando. Eu não posso construir uma família se ela não tiver um alicerce, se ela não tiver uma base. Por quê? Porque vai chegar o tempo que vai vir a chuva, vai correr os rios, vai assoprar os ventos e vai afrontar a sua família, a sua casa, a sua vida. E quando acontecer isso, se você não tiver estruturado em Jesus Cristo, você pensa em desistir, você pensa em abandonar Jesus, você pensa em acabar com tudo. Por isso é a questão de muitas pessoas entrar em depressão, em ansiedade e até mesmo tirar a própria vida, porque não estão edificados na rocha para suportar. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Aí Jesus diz, vieram tudo isso, combateram aquela casa, mas a casa não caiu. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Quantas situações, quantas circunstâncias que surgem na nossa vida diária, no nosso dia a dia, na nossa rotina, hein? Precisamos estar firmes. A pastora estava falando da sua história, de que eu e o Ramon já vinha sofrendo pela perca dos filhos. E veja, a primeira vez que ela perdeu uma criança, ela teve que ser levada às pressas numa ambulância para o hospital César Carles. É César Carles? É, ainda existe, antigo. E foi feita uma cirurgia assim, de emergência. Aquilo para nós, para mim e para o Ramon, ele ainda uma criança, foi um baque muito grande. Quando não se tem uma estrutura, você quer morrer, você entra em depressão, você quer acabar com tudo, você quer jogar tudo para o ar. É igual a vida de um casal. A vida de um casal é uma vida de grandes desafios, porque há momentos que os casais se batem um com o outro, se desentendem, e quando não há uma edificação na rocha, o que acontece? Cada um resolve ir para um lado. E hoje em dia o que tem acontecido é isso, é o feminicídio, né? Tá certo? Por quê? Porque não tem estrutura para suportar a chuva que desceu, para suportar os rios que correram, para suportar o vento que está soprando. Por isso que Jesus fala, eu vou assemelhar a esta pessoa ao homem prudente, porque ele ouviu, ele entendeu, ele compreendeu. Aí o Senhor diz que o homem insensato, ele resolveu fazer as coisas todo de qualquer jeito. Era uma pessoa descomprometida, era uma pessoa que não queria gastar tempo, era uma pessoa que não queria sacrificar-se a si mesmo para poder ter uma estrutura na sua casa, na sua família. Então ele resolve criar uma estrutura rasa, construir a sua casa sobre a areia, ou seja, um alicercezinho raso.
Eu estava na casa de uma amiga e ela me pediu para fazer um favor, para desmontar um móvel para ela, mas ela estava me mostrando a situação que está a casa dela. Tem 2 casas em cima alugadas e ela já pediu para os moradores de cima entregarem a casa. Por quê? Porque aquela casa ela foi construída há muitos anos atrás, mas não é uma casa que tinha uma estrutura para baixo, que não tinha colunas, que não tinha firmeza. As paredes estão se rachando que já cabe um dedo. Ela levou um engenheiro lá, uma pessoa profissional, e o engenheiro disse: você deve sair dessa casa urgente, porque ela pode desabar amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a um mês. E ela já começou, metade da casa para o fundo, que está toda rachada, ela já começou a isolar. Já tirou os móveis que tinha na cozinha, está vendendo tudo, porque não tem aonde botar. E ela não tem como interditar a casa, porque para interditar já tem que mandar fazer a obra, e é mais de 50 mil reais para fazer toda a estrutura novamente. Aí o Senhor diz: o homem insensato resolveu construir a casa sobre a areia. Mas o que foi que aconteceu? Veio também sobre aquela família, sobre o homem insensato, a chuva, os rios, o vento, combateram, confrontaram aquela casa, aquela família, e o Senhor diz: então ela caiu por terra e foi grande a sua destruição. Meus queridos, nós precisamos entender que nós precisamos estarmos firmes em Deus, conservar a nossa vida de oração, de comunhão, lendo, meditando na palavra do Senhor, para que nós estejamos firmes, estruturados, para quando vier todas essas situações contra nós, contra a nossa família, nós estarmos firmes, de pé, para combater e vencer toda essa situação. Fica de pé no teu lugar. Vamos orar pela nossa família, pela nossa casa. Eu sei que você tem pai, tem mãe, tem irmão, tem tios, que precisam de salvação, que precisam de Jesus, que precisam de libertação. Fecha os teus olhos agora. E eu gostaria que você começasse a pensar em todos da tua família. Onde é que estão os teus irmãos nesse exato momento? Onde é que estão os teus filhos agora? Onde é que está o teu pai, tua mãe? Onde é que estão os teus tios agora? Em que situação eles se encontram? Como é que eles estão vivendo? O Senhor, Ele te levantou para ser o alicerce firme, para sustentar a tua família em oração e ganhá-los todos para o Senhor. A palavra de Deus diz lá no livro dos apóstolos, no livro de Atos dos apóstolos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Por isso, ore comigo agora pela sua família, porque, Senhor, nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante da tua presença, e nós oramos agora, Senhor, para que tu entres em cada lar, para que tu entres em cada casa, que o Senhor agora se levante, porque há famílias aqui sendo representada em oração, sendo representado diante da tua presença. Ó Senhor, meu Deus, entra agora com providência na vida
desta pessoa entrando no seu lar, entrando na sua casa. Meu Deus, que o Senhor comece agora a trazer salvação, a trazer libertação, a começar a tocar na vida desse pai, desta mãe, desse filho, dos parentes que estão precisando de salvação, de libertação. Ó Senhor, entra nesta família, entra nesta casa, esta família que está vivendo, Senhor, um momento de tribulação, um momento de aflição, esta família que estão vivendo um momento agora de conflito, Senhor, no casamento, no lar. Senhor, entra com providência agora, entra com providência agora, Senhor. Comece a quebrar, meu Deus, todas as correntes do diabo, de Satanás, que tem amarrado lá, que tem amarrado as famílias, que tem se levantado para causar separação, divórcio, destruição no lar, na família, a comunhão, a espiritualidade. Ó Senhor, entra agora, Espírito Santo, entra agora no seio desta família, traz agora, Senhor, traz agora a espiritualidade no coração, na alma, na mente de cada um desta família, para que eles possam, Senhor, viver uma vida buscando a Tua face, a Tua força, a Tua ajuda. Entra, Senhor, nesse lar. Esta família precisa de salvação. Salva os filhos, salva os parentes, salva os tios, salva o pai e a mãe, aquele que está preso no vício da bebida, do álcool, do fumo, da prostituição, de uma vida, Senhor, longe de Ti no pecado. Entra nesse lar agora, entra nesta família, Senhor, em nome de Jesus, que esse lar seja alcançado pela Tua mão agora. Jesus, eu aplico o Teu sangue sobre toda esta família, sobre esta casa. Eu aplico o Teu sangue agora, Jesus, e eu declaro esta família, levante a sua mão direita, em nome de Jesus, e declare: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu entrego agora toda a minha família nas Tuas mãos, e eu decreto salvação, libertação, transformação na minha família, na minha casa, em nome de Jesus. Eu declaro que eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Vamos entregar a Ele essa adoração. Caminhei ferido, se fortaleça no Senhor. mas ouvi Teu chamado. Oh, aleluia. No meio da dor, Tu és poderoso, sente Jesus. novamente o Teu abraço de Feche os teus amor. olhos. Sinta o amor do Senhor. E mesmo sendo Ele está contigo. Tu não desistiu, a porta continua aberta, o Pai não me excluiu. Eu vou voltar. Diga para Ele: casa. onde encontro a paz, onde eu encontro a paz. Nós voltamos para Ti, Nos Teus Senhor. braços eu Nos sei voltamos que para a seguro Tua estou. Eu vou presença. voltar pra casa do Pai, onde encontro descanso, onde encontro a paz. Eu vou voltar pra casa do Pai. Nos Teus braços eu sei que seguro estou. Tuas luzes Sim, Senhor. chamam meu viver. Glorifique o nome dEle. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele por você estar aqui, por você estar servindo a Ele. Já não sou. Seja agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito. Pra trás, pois na Tua presença encontrei o que satisfaz. E mesmo sendo falho, Tu não desistiu, a porta continua aberta, o Pai não me excluiu. Eu vou voltar pra casa do Pai, onde encontro descanso, onde encontro a paz.
Nos teus braços eu sei que seguro estou. Eu vou voltar pra casa. Nos voltamos pra ti, Senhor. Onde encontro descanso, onde encontro Nos voltamos pra ti, pra Jesus. casa do Pai. Nos teus braços eu sei que seguro estou. Te damos graça, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor, obrigado. Nos leva em paz para a nossa casa. Nos dê um final de semana, uma semana abençoada, Senhor. Abençoa-nos, nos guarda, nos proteja. Abre a porta do emprego quem estiver desempregado. Vem suprir a necessidade da tua igreja, do teu povo. Dai uma semana abençoada na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo dizendo: ó, que me abençoes e me alargue as fronteiras, e seja comigo a sua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ó, que me abençoes, me alargue as fronteiras, que seja comigo a sua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Aleluia. Cumprimente o seu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Terça-feira lá em casa, quinta-feira aqui 7h30 e domingo retornaremos. Aleluia. Cumprimente o seu irmão antes de ir embora. Dê um abraço nele. Deseje uma semana abençoada. Eu nunca mais vou te deixar. Teu amor me encontrou. Tua graça me salvou. A tua casa é meu lugar. Onde encontro descanso, onde encontro a paz, eu vou voltar pra casa do Pai. Nos teus braços eu sei que seguro estou.